Estrutura para eventos. Tenda, som, tudo aquilo para um evento de grande porte. Você vai saber disso tudo hoje aqui no Mundo AI. E olha, depois de uma busca incansável, porque nós queríamos ele conosco aqui. Porque tem uma história, uma trajetória maravilhosa para se contar. Sabe quem está aqui hoje conosco? Leia-se Breno Prime, da Prime Eventos, estrutura para os melhores eventos que acontecem aqui no nosso Sudeste. E para falar a respeito disso, ele que tem uma bela de uma história, Breno Prime. Breno, prazer receber você aqui. Opa, prazer é meu, JK. Havíamos marcados alguns dias Sempre pela agenda. A agenda não batia. Mas hoje estamos aqui para poder fazer esse podcast bacana aqui. Bacana. Prime Eventos, tem quantos anos a Prime? De CNPJ aberto mesmo são 10 anos. 10 anos. Mas que eu trabalho no setor há 15. Tá, só que antes da gente entrar na história da Prime, que está aí pelos grandes eventos onde a gente passa, eu queria buscar um pouquinho da sua história, se você me permite. Opa. Ô Breno, deixa eu te falar. Você sempre foi, desde o início, pessoa jurídica ou você já foi CLT alguma vez? CLT, né? Comecei... Meu primeiro emprego foi na Banca da Rosa, quando tinha ali em frente à Policlínica, né? Sim. De verdura. Era um sacolão de verdura, legumes e frutas, né? Sim. Existe até hoje, mas são outros donos, né? Mas Certo. comecei trabalhando lá, né? De entregar verduras, trabalhar na feiras. Classificação? E eu comecei na paixão aí do mundo de música, né? De boate, iluminação, som. Também, logo nesse mesmo período, com 15 anos, eu pedi para poder trabalhar na boate do Eugênio, né? Na Mitos. Sim. De graça. Era para poder conhecer que eu era apaixonado, né? Nesse universo de música, som, luz. Por um bom tempo, eu vi, até eu mesmo, nós falávamos Beni Eventos, DJ Beni. DJ Benny. Então, porque você foi DJ naquela ocasião? Sim, trabalhei por muitos anos como DJ, fazendo discotecagem aí na região inteira, com eventos sociais e também na boate. Eu trabalhei alguns anos na Mitos, uns 2, 3 anos, e dali continuei, mas desde os 15 eu tô trabalhando nesse ramo. E você, essa paixão pela música, ela aconteceu por um bom tempo. Porque as suas atividades profissionais hoje, a sua empresa hoje, ela não tem a ver com a música, mas é totalmente ligada. Porque trabalha nos grandes eventos, onde a maioria deles, eu acredito que em mais de 90%, tem apresentação musical, com palco e tudo mais, não é isso? Com certeza. A gente trabalha num entretenimento, né? Então, seja lá ele de casamento ou um evento corporativo que depois tem algum show, mas sempre ligado a som, a luz, né? Esse é um dos pilares da Prime. A gente trabalha também em outros setores dentro da empresa, porém o entretenimento eu acho que é o principal, né? A especialidade da Prime Eventos qual é? A gente é um pouco diferente das empresas desse setor. Temos ramificações dentro da empresa. Normalmente, no geral, elas são divididas em empresas de estrutura pesadas, que empresas que fornecem gradil, fechamento, banheiro químico, palcos, estrutura pesada mesmo, carrega em caminhão, carroceria. E tem estruturas de tecnologia, que seria som, luz, imagem. E a gente tem um mix dentro da Prime que a gente entrega tudo, né? Som, luz, banheiro químico, fechamento. A gente investiu no setor de feiras, de agronegócio.
que a gente trabalha com Octanorm, piso, deck, a gente já entrega plotado, a gente tem um setor de mobília dentro da empresa, que tem frigobar, sofás, balcões, cafeteiras. A gente também tem um setor de parte elétrica, a gente entrega o serviço também com as tomadas, iluminação interna, externa. Então, assim, dentro da empresa tem as ramificações. Sim. A gente trabalha também com refrigeração, né, dos eventos, que são os climatizadores, que tem de vários modelos. Então, a Prime, ela não é diferente das iguais. Ela tem suas ramificações dentro da empresa. Até mesmo que pela variedade de produtos que a Prime dispõe, então o contratante que vai ditar as regras. De repente é um casamento, você tem condições de atender uma festa de casamento. O casamento é um dos principais serviços que a gente tá nichado. O evento social, assim, de uns 4, 5 anos para cá, a gente tem investido pesado em tecnologia e em cenografia, em painéis de LED. Na região, assim, a gente tem uma metragem de painel de LED, talvez uma das maiores da nossa região, que a gente consegue entregar para cada casamento, para cada 15 anos, uma cenografia de palco, de pista diferente, criando um projeto 3D para apresentar para o cliente. Então a gente não vende, o LED é X valor, o som é X. A gente vende um projeto. Então a gente senta, estuda, vê, passa um filme na minha cabeça quando eu entro no salão, coloco isso no papel e vendo um projeto. Então cada evento é diferente. Lá, com características e personalidades distintas. Justamente. Então, lá no setor de eventos, de sociais, a gente está entregando um verdadeiro assim, espetáculo de som, luz, imagem nos eventos de alto padrão. Trocando em miúdos, a estrutura, existe a excelência por parte da Prime Eventos. A parte artística vai ter todo o amparo para que ele aconteça. Aí vai depender do capital intelectual humano que vai se apresentar em cima dos palcos, não é isso? Justamente. Além disso, dentro da empresa a gente tem um backline que é separado do som. Cada artista ele precisa de um backline que a gente já entrega. Hoje, os artistas eles vão praticamente só eles, né? A gente já leva os cubos de baixo, guitarra, a bateria, a parte de microfonação completa, pedestais, mesas de som, cabeamento. Então, assim, a banda hoje, por questão de espaço, talvez tem banda que viaja de carro, não é de van. Então, a gente já leva tudo, o pessoal vai só para tocar, às vezes faz 2 shows na noite. Então, a gente facilita para a banda e a gente facilita também na troca de bandas. Quando são 2 bandas no mesmo dia, no mesmo evento, a gente usa o nosso equipamento que facilita e agiliza esse processo de transição de apresentações artísticas. Olha, empreender nesse setor é desafiador, né? Eu acho que empreender, seja lá qual o ramo, qual o segmento, é um desafio. A gente é um resolvedor de problemas, né? Então, cada dia a gente acorda com um ou com vários. Problemas diferentes. Justamente. E assim, quem consegue entregar a melhor solução, né, de problemas, eu acho que é o que vai crescendo mais. Então, eu acho que o empreendedor ele é um solucionador de problemas diários. Quem consegue fazer uma solução dos problemas diários melhor, eu acho que é um que sobressai mais, né? Portanto, em específico, para estruturas para eventos, como é o propósito da Prime Eventos, qual que é a grande dificuldade desse meio? A parte técnica, a gente tem poucos profissionais. Hoje, no geral, está faltando, né? Profissionais qualificados, até sem qualificações. Hoje, para você conseguir um chapa para descarga e descarga já está difícil. E qualificados está mais difícil ainda. Então, assim, quem entra dentro da empresa, a gente tenta aprender para poder fazer
ficar um tempo, crescer com a empresa, né? A gente ensinar a viajar com a gente, aprender a operar os equipamentos. Só que não é só isso, a parte logística também é um problema. A gente, quando vai dar o orçamento, precisa calcular se a carga cabe no caminhão ou se tem que ir 2 caminhões. Então, na hora do orçamento, se você errar no frete, você toma um prejuízo lascado, principalmente se for uma distância maior. Então, tem que ter um cuidado, né, de calcular a logística. Então, dentro da empresa, é muitos olhares que a gente tem que ter para a gente não perder dinheiro, tentar otimizar a operação. Muito detalhe a ser tratado, não é isso? Com certeza, se ficar qualquer coisinha para trás, hoje a gente tem um sistema dentro da empresa que a moça, a nossa colaboradora do escritório, a Nathalie, ela lança nesse sistema e aí chega no aplicativo de todos. Ela seleciona as pessoas que vão fazer a conferência da carga e vai listando e vai pondo para dentro do caminhão, para não poder ficar nada para trás. E aí tem um checklist para fazer a carga. Entendeu? Tudo pelo aplicativo. Tá, quem entra nesse setor, existe um mapa como um GPS para que aconteça assim, porque para chegar nessa excelência de trabalho, lá no passado se esqueceu demais, né? Ah, nossa. Chega no evento, numa cidade um pouco menor, que não tem um cabo sprintado, por exemplo. Aonde que nós vamos encontrar isso? Tem que voltar e pegar. Não acha. Começo eu carregava treliça dentro de um Gol. Então era 10 viagens. Fiorino. Então foi uma trajetória apertada. Você tá falando aí no começo e tudo, você é um empresário jovem ainda, destemido, mas jovem ainda. A virada de chave, que nós estávamos falando que um dia, outrora, bem lá atrás, você foi CLT, correto? E para você passar a CPJ, essa virada de chave aconteceu em que circunstância? Olha, a partir de agora eu quero ter a minha empresa. As pessoas que se dão bem na vida, elas, não sei se nasce ou se desenvolve isso no interior. A gente precisa ter uma ambição desproporcional. A ambição, aquela vontade que quando você está quase acordando, e você acorda e você fala, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar. Então, essa ambição corre na veia de sair da zona de conforto. E pode notar que qualquer pessoa que se deu bem, a trajetória dele foi de desequilíbrio. Ninguém constrói nada tranquilo. O desequilíbrio cria pessoas fortes que no passar do tempo, ela constrói um equilíbrio e cresce. Então, assim, o desequilíbrio que faz você acordar cedo, resolver problemas, ir para cima. Eu nunca fui uma pessoa confortável, assim, no modo... Acomodada. Justamente. Então, eu acordava e falava, eu preciso... Eu já tinha um objetivo de construir uma empresa de som, depois que eu comecei a comprar as primeiras caixas. Então, eu sempre acordava e falava, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso vender, eu preciso fechar eventos. E nessa trajetória, não foi fácil. A gente visitou escolas para fechar a formatura, atrás de quem ia na paróquia pegar a agenda de casamento, para ir atrás de noivo, porque a gente não era conhecido. E uma grande dificuldade de quem começa é crédito. Porque no banco, você não tem história. Comprovação de renda. Então, assim, essa é uma das partes mais difíceis de quem está começando. Talvez vontade muitas pessoas têm. Não, quero crescer, quero montar um negócio. Porém, o crédito
de uma coisa que não deu certo ainda, eu acho que é uma das maiores dificuldades. O crédito. Com certeza. E outra coisa, a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro, esse talvez seja um dos maiores perigos do negócio dar errado. Porque eu comecei a ganhar dinheiro, um pouco mais assim, além da média, eu investia 100% do faturamento dentro da empresa. Isso foi muitos anos. Tirava o básico para poder pagar as contas e o total do faturamento ele voltava para dentro da empresa. E isso foi muitos bons anos. E sim, eu diria um segredo de uma coisa dar certo é investimento. Não só de dinheiro, mas do tempo, de dedicação, de desequilíbrio. Essa atitude essa eu entendo que é uma atitude nobre e empreendedora. Os grandes estudiosos e os homens de sucesso desse meio agem assim. Essa atitude foi por feeling seu ou alguém despertou? Você viu alguém agindo assim e tomou essa dianteira? É, é um, muitos empreendedores falam isso e é verdade. A gente precisa andar com águias, né? Sim. Então, assim, eu, mesmo sendo jovem, meu círculo de amizade eram de empreendedores. Eu sempre fui amigos de gente que também empreendia. Então, assim, a gente estando em locais que a conversa é sobre negócio, a gente ter uma energia pareada, que os assuntos batem, assuntos que sobre desenvolvimento, sobre crescimento, isso estimula qualquer pessoa, né? Então, assim, eu sempre andei com pessoas melhores que eu para me tornar cada vez uma pessoa com mais ambição, com mais vontade de vencer, igual meus amigos Do cotidiano seu. justamente. Escolhas. A gente tem que fazer boas escolhas também, né? Para poder dar certo. Mas eu já errei em investimentos. Eu já fiz escolhas erradas. Mas é que eu falei antes. É o desequilíbrio que faz a gente aprender e voltar mais forte. Tá? A gente é o resultado dos sims e dos nãos que a gente diz numa vida inteira, não é isso? Voltando no desequilíbrio, eu tive um desequilíbrio que foi um tombo, né? Não só para mim, mas a pandemia foi um dos maiores desequilíbrios mundiais, né? E a pandemia fez meu negócio ir no zero. Zero. Parou. O entretenimento não acontecia, né? A gente terminou o carnaval de Primeiro a parar e último a começar. Justamente. A gente. Acho que foi começo de 2020. A gente fez o carnaval. Eu tinha comprado um painel de LED. E devia o painel de LED ainda. Tava pagando por mês e outros investimentos, como caminhão. A empresa tava num gás, agenda muito quente, muitos contratos. A gente tava num embalo muito grande. E aí veio a pandemia e as contas continuaram, né? Eu sempre fui um cara que arrisquei muito, com dívidas a longo prazo para poder crescer, para poder comprar equipamento. Fechei muitos contratos com materiais que eu ainda não tinha, mas que eu falei, no dia do evento eu vou ter, e eu tinha. Enfim, na pandemia eu pus meu caminhão baú para poder fazer frete, porque os estudantes
Os pais deixou 1, 2, 3 meses, vai voltar, não vai? Não. As faculdades não voltavam às aulas, vão voltar para Campos Gerais, reduzir custo. Então os pais fez os filhos voltarem para sua cidade, né? Que morava os estudantes. E nessa época eu comecei a faturar com frete, porque mudança de estudante é pouquinha coisa, cara, é kitnet. Então, vamos supor, pegava São Paulo, Rio, já fiz Mato Grosso na época da pandemia, e aí eu fechava a viagem inteira com ele, por exemplo, ele pagava a ida e a volta, só que o caminhão sobrava espaço. Então, às vezes, por exemplo, uma viagem para São Paulo na época era R$ 2.400. 2,50, 3,50 o quilômetro, não lembro, 3,30. E aí eu trazia 2, 3 mudanças num dia. Então, Acabou sendo um bom negócio. você imagina fazer R$ 6.000, R$ 5.000 em um frete líquido, pagando o motorista e o diesel. E outra coisa, eu ia junto, descia geladeira, fogão, armário, elevador, aquele 13º andar, carregando, do centro de São Paulo, Rio, pandemia, Rio, aquele monte de gente morrendo, e a gente com máscara e fazendo frete. Acabou desenvolvendo um nicho de mercado, trabalhando no caos, renascendo das cinzas, vamos dizer. E justamente. Aí continuei com o frete, pus mais um na operação para poder ir carregando, porque assim, o empreendedor, ele precisa ter tempo, ele ganha dinheiro com o tempo. Se você esse negócio começou a girar, você precisa sair dele e fazer com que ele continue girando. Essa é a essência de qualquer negócio. Operação rodando sem você estar lá. O empreendedor precisa ter tempo. Com o tempo ele ganha dinheiro. Rodou. O Everton, da Creative, tinha o painel de outdoor lá em frente ao posto Shell. E era de lona, né? Painel estático que ficava a propaganda lá. Acho que na época era até a propaganda do Claudinei, Cláudia Modas. Ficava Cláudia lá. Modas. Tá conosco aí também. Aí... Até, se você me permite, nós citamos os nomes deles aqui. 2 grandes amigos, 2 empresários destemidos, diferenciados. Claudinei, da Cláudia Modas, e Everton, da Creative, meu grande amigo. Queremos, plagiando Danilo Gentili, queremos vocês aqui, ó. Estamos aguardando. Justamente. E os dois são amigos do coração. Sim. Também. Empreendedores, são gente que eu diferenciados. Águia com águia, né? Águia. E eu falei, Everton, eu preciso tirar o seu negócio dali. Então, você tá louco? Não tô louco. Eu vou tirar você daí por um bem maior. Eu tinha painéis de LED que eu tava pagando. Te falei, né? A pandemia, que eu devia. E aí, conversei com ele. Falei, quanto você fatura por mês aí? Acho que lá, na época, era 3 propagandas. Lembro, 5, 6 anos atrás. Ele faturava, não sei se era R$ 800 mês lá, no painel estático. Eu falei assim pra ele, vou te dar os R$ 800 que você ganha, só que você não vai fazer nada. Ou te dou o espaço na minha publicidade. Tirei a mídia dele, instalei o painel de LED lá. Por quê? Vamos supor que ele tinha 3 publicidades lá. Com o painel de LED eu posso pôr 20 publicidades. Sim. E aí ele me cedeu o espaço, montei o painel de LED. No primeiro mês eu faturei R$ 5.000. Porque novidade. Na primeira semana eu não coloquei nenhum anúncio. Eu coloquei, anuncia aqui o meu telefone. E aí, porque novidade, painel de LED, ela te induz a olhar, ele emite luz, ele muda. Então... eu não falei, essa empresa ela chama LED Publi. A gente tem painel em Campos Gerais, tem aqui em Alfenas e estamos querendo ir para Três Pontas. Aqui em Alfenas está instalado onde? É do lado da estação.
A gente tem esse painel lá, inclusive está trocando, pondo um mais... Da nova estação. Da estação da Lincoln Vestim. Ah, tá. Tá certo. E aí pus esse negócio para rodar também. Coloquei mais uma operação como vendedor. Fiquei nessa operação aí alguns meses até ela rodar. E aí eu parti para vendas online. Operação de frete rodando, operação de publicidade, LED Publi rodando, faturando nessa área. Campo do Meio é uma cidade que vive de vendas online. Mercado Livre, Shopee. Um amigo meu tinha uma gráfica lá, falei, ô Bruno, ele é do meu, trabalha com o meu setor também. Ele, na época que a pandemia veio, ele partiu para esse ramo também de vendas online. Bruno Cambraia. Sim. Muito amigo meu. Abraço, Bruno. Ele tinha uma gráfica lá. Eu fiquei uma semana lá para aprender como funciona. Entrega, como que embala, como que faz o anúncio, fazer a entrega, né? Bruno é referência nesse setor. Forte. E aí fiquei uma semana lá. Voltei para Campos Gerais, montei umas contas no Shopee, Mercado Livre. E eu peguei uma representação de Mangueiras. Você lembra do Toninho Diniz? Sim. Ele tinha uma representação de Mangueiras. Peguei, fui atrás dessa representação, fechei e comecei a vender mangueiras de máquina de lavar, tanquinho, motor de tanquinho. Vendia café, montei um estúdiozinho na minha casa lá. Mexendo ou doce mesmo? E a gente começou... Eu não consigo mostrar, mas eu tinha estoques enormes de mangueira. Vendeu muita mangueira. Entendi. Demorou, não foi assim, eu tô falando aqui resumido. Porque a gente não começa a vender assim rápido. Mas dentro de uns 6 meses eu tinha estoque, tinha 2 pessoas embalando e a operação de vendas online ela começou a girar. Vender bastante mangueira e comecei a vender quadros também. Eu fui agregando outras coisas na minha conta. Mas a mangueira era o principal negócio. Eu sei que em questão digital a gente tem muita coisa a falar e eu quero lhe convidar para uma outra oportunidade a gente falar sobre mercado digital, que você tem bastante conhecimento desse meio. Mas antes, eu quero sinalizar para você, daqui a pouco você vai me destacar pessoas que passaram na sua vida e que realmente foi um presente que você teve. Só que antes, eu quero agradecer não, quero parabenizar alguns parceiros que estão aqui estampados junto conosco aqui, a exemplo de Delflaro Contabilidade digital sem fronteiras, do meu amigo Leopoldo Delflaro, da Fernanda, Cláudia Modas, vista e faça sucesso, Chapéus para Lana, o chapéu de respeito, Dental 9, um grande abraço aí ao Dr. Maurício, ao Elton, a Marina, a Ana Lúcia, nossos parceiros lá da Dental 9. Prime Eventos, que nós estamos aqui, estrutura da melhor qualidade, leia-se, Prime Eventos. TR Coffees, tradição e qualidade. Letter Consult, inteligência tributária. Junto conosco também, água mineral natural Serra Morena, engarrafada e distribuída pela Frute Refrigerantes. Casa de Carne Ideal, higiene e qualidade em Casa de Carne tem nome. Casa de Carne, lá do meu amigo Júlio e toda a família, lá na cidade de Campos Gerais. E esse belíssimo projeto Florescer, esse projeto feminino, Mulheres em Movimento, lá da cidade de Campos Gerais. E nós continuamos aqui. Com quem? Com Breno Prime. Breno, todos nós, no decorrer das nossas vidas, aconteceu um pessoa física, um parceiro, que fez uma diferença nas nossas vidas. Quando eu falo de uma pessoa que fez uma diferença na sua vida, qual o nome que vem à mente? Rapaz, muitas pessoas fizeram a diferença para eu começar, né?
A minha família, embora imagina na minha época de formando no terceiro ano, meus amigos indo estudar agronomia, medicina, odonto, e eu falei, não, eu não vou estudar na faculdade, porque estudar não é só na faculdade. A gente estuda Concordo. sobre o nosso negócio, sobre o que a gente está sempre aprendendo para poder vender, né? Então, hoje o vendedor, ele é talvez julgado, né? Diferente do que quem tem uma profissão de faculdade. Não tanto quanto no passado, né? Mas hoje uma ótica comercial ela faz realmente diferença na vida de muita gente. Então, assim, imagina um jovem que decidiu não fazer faculdade e resolveu empreender. Porque eu já empreendia, com 18 anos eu já tinha carro comprado, né? Então, eu já empreendia e minha família ficou do meu lado, né? Não foi contra essa escolha de não ir estudar, né, na faculdade. Falando de amigos, o Everton foi um cara que desde o início me apoiou muito, né? Uma grande referência. A gente, desde quando ele fundou a Creative, desde o primeiro dia eu estou com ele. Então, a gente foi as duas primeiras pessoas a trabalhar na Creative, né? Ele fundou e eu trabalhava para ele lá. Então, nós somos as duas pessoas que começaram a Creative. Eu e ele, trabalhando juntos numa salinha menor que esse estúdio. Com uma máquina desse tamanho. Teve um momento que as dificuldades assolavam e que deu vontade de desistir? Com certeza, mas de desistir, talvez não. Porque eu acordo com sangue no zóio. Eu sei que as coisas dão errado. Acho que os empreendedores que dão certo é os que entendem que dar errado faz parte do jogo. Então, por exemplo, há uns 20 dias quebrou um caminhão nosso e ficou 20 pau para arrumar. Aí você imagina acordar com uma notícia de um BO do motor. Baqueia, né? Sim. E faz parte do jogo. E crescer qualquer operação, pôr gente dentro de uma operação, é entender que vai dar errado, mas que a pessoa que está dentro da operação, ela precisa errar para poder aprender. E essa é a dificuldade de qualquer pessoa que vai por processos dentro do negócio. Ela não entende que vai dar errado e que para dar errado, para dar certo, precisa dar errado. A gente observa, por exemplo, que a Prime Eventos hoje ela é referência no meio. Sempre eu que trabalhei tanto tempo nos eventos aí Brasil afora, sempre quando a gente chega em algum lugar, eles sinalizam: ah, eu sei que lá na sua terra existe a Prime Eventos, e cita o seu nome com muito carinho, a equipe. E quando fala em equipe, porque ninguém faz nada sozinho, você depende de pessoas junto com você, correto? Sem a equipe, eu não sou nada. Não é nada. Quais os predicados, pensando nisso, quais os predicados que a pessoa que deseja trabalhar na Prime Eventos precisa de levar, porque lá muitas condições são condições técnicas. Outras não tanto assim, e tudo vocês treinam lá, correto? Quais os predicados que essa pessoa deve chegar com eles para que mereça fazer parte da equipe hoje de elite que a Prime Eventos tem? O que eu peço a Deus todos os dias é uma harmonia dentro da equipe. Porque eu acho que a pior coisa é você chegar na empresa e clima tá pesado. Então, quando eu vou rezar, eu peço... Uma das coisas que eu mais peço é a harmonia dentro do meu negócio. Para todo mundo se dar bem lá dentro. A pessoa tem que querer aprender, porque lá a gente está disposto a ensinar. Se a pessoa tem disposição, acorda querendo trabalhar, e a gente
entender sobre o negócio é o menor dos motivos. Ela sabendo trabalhar em equipe, tendo harmonia dentro da equipe, isso para mim é o primordial. Entendi. Breno Prime, nós estamos entrando aí numa avenida de finalizar o nosso bate-papo, finalizar o nosso podcast, correto? O garoto que você foi lá atrás, outrora, que conselho ele daria pro Breno Prime que você se tornou hoje? Pelo homem, chefe de família que você se tornou hoje? Rapaz, eu sempre tive muita responsabilidade. Nunca fiz cagadas assim na minha juventude. Mas eu não sei se eu mudaria ou se eu faria alguma coisa diferente. Isso significa então que aquele garoto teria orgulho do homem que você se tornou. Muito, muito orgulho. Eu havia falado que quando o empreendedor começa a ganhar dinheiro, é um dos principais períodos que pode dar errado. E uma palavra destrói qualquer empresa e qualquer empreendedor. Sabe qual que é? Qual? Vaidade. A vaidade, ela derruba o peão. Por quê? Eu poderia, há 5 anos atrás, ter uma Hilux. 6 anos atrás. Eu não tinha. Mas eu tinha condição de comprar. Mas não era a época. Preferiu comprar um caminhão. Caminhão investir dentro da empresa. Eu tive um veículo melhor de passeio há 3 anos atrás. Podendo ter há 6 anos atrás. 5 anos atrás. Então, a vaidade, ela é uma coisa que derruba o empreendedor. Então, Inimiga do sucesso. com certeza. E eu falo de ambição, mas ambição tem que ter uma humildade. Não é só sobre querer ter bens materiais, assim. Ela precisa ter uma humildade e se afastar da vaidade. Porque se for para andar de Fiorino de novo, eu com a Vitória, a gente buscava ela na faculdade aqui de Fiorino, a gente ia almoçar num restaurante legal, mas ia de Fiorino, podendo ter um carro bom na época. Mas eu sei que não era ainda o tempo de comprar, era tempo de investir. Esposa parceirona, né? Tá louco, paixão da minha vida. Bem nascida, filha do meu amigo Adailton, da Nina, gente muito querida do meu coração. Breno, você tem um polimento religioso muito interessante, né? Qual que é a sua formação religiosa? Sou católico. Praticante. Posso dizer que sim. Vou às missas aos domingos, ajudo em algumas coisas da igreja. A gente Alguns projetos que existem. justamente faço parte do EJC. Tem teatros assim que a gente ajuda com materiais, né? A gente divulga as campanhas da paróquia no painel de LED. Muito bom. E quando tem esses teatros na praça, assim, a gente tá sempre tentando somar. Quem é Jesus? É o dono de tudo, né? É o que faz a gente dar certo ou dar errado. É o que faz a gente acordar todo dia. Mas o Jesus a gente precisa mais agradecer do que pedir, né? Só da gente estar aqui, em pé, Respirando. podendo se movimentar, é o principal. Respirando e não tá doendo nada. Uma benção, realmente. Breno, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem alguma pergunta que eu devesse ter feito a respeito da sua vida e não fiz e você gostaria de falar? Não sei. Então eu vou te facilitar. Você é uma grande referência para os homens, para os empreendedores do seu tempo. Eu falo isso, você é bem mais jovem que eu, e nas esquinas por onde a gente passa e o seu nome sai como um homem de bem,
um empresário responsável e com bons costumes. Receba aqui um elogio do Mundo AI, que orgulhosamente hoje esteve aqui, estamos aqui ainda, com o Breno da Prime Eventos. Ele que é uma referência desse segmento. Muito obrigado pela participação e aceito o nosso convite para voltar outras vezes. Eu que agradeço já estar cá podendo contar um pouquinho da história, das empresas, né? Fiquei muito, muito feliz, muito satisfeito aqui de passar esse tempo contigo, mostrando, né, como que foi a nossa trajetória aí. Que Deus te abençoe e sempre. E você que esteve conosco até nesse momento, do seu lado aí tem um aviãozinho, senta o dedo nele se esse conteúdo fez sentido para você e você encaminha para os seus amigos, para quem possa gostar desse conteúdo. E aproveite o seu dia. Se tiver a oportunidade, fala da vida de Jesus para uma criança. Certamente, quando ele crescer, ele jamais se esquecerá. A exemplo do Breno da Prime, teremos homens e mulheres melhores por futuro. Até breve. Valeu.